Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Dá muito orgulho, não dá não? Dá muito orgulho torcer pro São Paulo nos dias de hoje. Fala sério! Fala sério! Vamos deixando aquele likeinho no vídeo pra dar uma moral, pra dar uma engrandecida aí, posso pedir? Ajuda demais o trabalho aqui, você dá aquele like e se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo e faço questão de você por aqui, de coração mesmo. Trago notícias do São Paulo, tem notícia muito louca pra vir por aqui, mas antes de não entrarmos nas notícias, inclusive de reforço beirando ali a contratação pelo São Paulo, eu quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball. OneFootball, que é um aplicativo de futebol esplêndido, cara. Na boa, o OneFootball é top e você baixa de graça. Isso que é o mais legal do OneFootball, é que você baixa de graça. Você acompanha pelo OneFootball tudo gratuitamente. Você tipo assim, você tica o São Paulo, que é o teu time de coração, certo? Eu fiz isso, eu baixei o OneFootball no meu telefone e tiquei o São Paulo. Então o que acontece quando eu tenho notícia do São Paulo? Vem pinga lá pra você como um alerta. Ó, São Paulo tem o lance com o Felipe Alves aí, não sei o que. Tem o lance do Marinho, vem tudo no OneFootball. É top. E você também consegue assistir a Bundesliga de forma gratuita. Sabe o campeonato alemão que tá pegando fogo na reta final agora? Você assiste de graça. E aí você também tem uma novidade da OneFootball, que são os lances ao vivo. Lances ao vivo é muito louco, porque o que acontece? Você tem lá o lance ao vivo que acontece no jogo. Em poucos segundos ele está na OneFootball ali para você ver o replay, que tem da Conmebol Sul-Americana, da Conmebol Libertadores, tem tudo. É top e completaço. Tá no primeiro link na descrição e no comentário fixado que eu pincei ali, deixei fixado. Tá ali pra você baixar o OneFootball de graça, recomendação minha, e você vai gostar que eu tô ligado. Obrigado, OneFootball, tamo junto! Bom, vamos começar o vídeo falando dessa situação aí do Felipe Alves. O cara foi meio que dispensado pelo São Paulo, dispensado numa coletiva. E é curioso, né, o lance do Felipe Alves, porque me parecia um goleiro muito melhor do que o próprio Jandrei. E aí era um empréstimo e tal. Então legal você pensar que o Jandrei é do São Paulo, que vai ter um pouco mais de moral, e que o Felipe Alves, por ser emprestado, o São Paulo vai tentando já se livrar. Eu acho legal pelo Felipe Alves, ele não vai jogar mais pelo São Paulo com o Rafael que tá fazendo. Então eu quero que o Felipe Alves seja feliz, é um cara que enquanto esteve no São Paulo jogando, foi um cara que no meu modo de ver futebol ele representou, ele foi melhor do que o Jandrei pra mim, ele foi melhor que Sidão, que um monte, Volpe, um monte que pisou lá, eu achei que foi da hora, então desejo sorte pro Felipe Alves. O Beraldo saiu lá. Eu falo pra vocês que a multa do Beraldo, que o Beraldo São Paulo tem 60% do Beraldo, né? O 60% é do São Paulo, 20% é do 15 de Piracicaba, acho que é um time do interior que o São Paulo trouxe ele de lá na época da base, e também tem 20% que é do próprio Beraldo. Ou seja, se o São Paulo vender o Beraldo por uma fortuna, vamos pensar aí, vai, 10 milhões de reais, para fazer conta básica, 2 milhões vai para a mão do Beraldo porque 20% é dele. Tá? O São Paulo tem, então, já que ele só tem 60%, ele tem que endurecer essa venda. E o que acontece? A multa dele tá na casa de 60 milhões de euros. Ou seja, se alguém quiser comprar e o São Paulo não quiser vender, alguém tem que pagar a multa é 60 milhões de euros. Claro que não vai pegar 350 milhões de reais no cara, né? Não vai custar o preço que custou aí o Vinícius Júnior pro Flamengo, ou lá pro Real Madrid, ou o próprio Endrick. O São Paulo pegaria muito menos. Mas o São Paulo tem a faca e o queijo na mão para falar, não, por menos de 20 milhões de euros não vai levar. Aí o São Paulo ganharia com o Beraldo uns 60 milhões de reais, porque aí os 20 milhões de euros vai para mais de 100. E desses 100, 60% é do São Paulo. Então o São Paulo pode. O Beraldo, o mundo inteiro tá querendo o cara. O cara joga pra caramba, tem 19 anos, tem sido um monstro. Se o São Paulo realmente endurecer essa venda e segurar o Beraldo até o fim do ano, o São Paulo conta com a zaga formada por Arboleda e Beraldo, uma das melhores zagas do Brasil. Então é muito top de pensar nisso. Fala a verdade, é ou não é top? Alguns retornos pro São Paulo estão voltando, os mais próximos aí tem Igor Vinícius, tem o próprio David que tá voltando agora, tem o Edson que vai voltar muito em breve já para jogar no São Paulo, então o São Paulo ganha alguns reforços e tem o Wellington também que muito em breve tá de volta. O São Paulo nesse momento que está bem, não sente tanta falta dos reforços vindos de contusão, só que é importante salientar que são 3 competições e o São Paulo está bem nas 3. Nas 3, precisa urgente dos reforços.
Falando sobre o meia do São Paulo, vamos falar sobre o meia um pouco, porque aqui já vem parte de mercado de futebol. O São Paulo ele conta hoje com o Wellington Rato não dando muito certo, um Michel Araújo que também é esse um pouco mais driblador, fez alguns golzinhos aí, mas o Dorival aparentemente não gosta muito do Michel Araújo a ponto de utilizá-lo como titular, se tiver Nestor, se tiver o próprio o Alisson mesmo, aparentemente o Dorival prefere o Alisson do que o Michel Araújo. Pensando por esse lado, o São Paulo teve o Nestor que jogou bem no último jogo, mas não vinha bem, mas jogou bem no último jogo. Esse é menino da base do São Paulo, é diferente um pouco do Wellington Rato. O Rato você não imagina que vai crescer de produção, o Nestor pode crescer de produção. Então, logicamente, o São Paulo conta hoje com o Nestor como seu meia e outros coadjuvantes correndo por fora. Tá faltando o cara. Tá faltando alguém que pega essa bola, bota debaixo do braço e fala, aqui é comigo. O São Paulo, então, tem na sua pauta Everton Ribeiro como um interesse já até um pouco antigo. E tem também o Matias Rojas que foi oferecido para o São Paulo. Esse Matias Rojas eu acho que o São Paulo é o que mais está de olho. Mais está de olho no Matias Rojas. E é bem interessante de pensar na qualidade que o homem tem. Na qualidade com aquela perna canhota. É um jogador jovem também. Ou seja, o São Paulo trazendo o Matias Rojas pelo que ele tem feito no Racing, é muito provável que se ele jogar a mesma bola no São Paulo, com essa vitrine que é o São Paulo, ele acabe indo para o futebol europeu. Então, para o São Paulo seria sim um investimento além do ganho técnico imediato que o São Paulo teria. Eu acho que o Everton Ribeiro é um cara que pega a bola, põe debaixo do braço e fala, aqui a camisa 10 é minha. Aqui, esqueçam camisa 10, camisa 20, camisa 30. A meia esquerda é dele, que ele joga um pouquinho até mais pela meia direita. A meia é do Everton Ribeiro se ele chegar no São Paulo. Por enquanto, o Everton Ribeiro mantém o contrato com o Flamengo não renovou, não o procurou para renovar e ele tem ficado no banco de reserva alguns jogos. O futebol do Flamengo não se encaixou com o Vitor Pereira e não se encaixa agora com o São Paulo. Tá péssimo, claro que o São Paulo acabou de chegar só que o que é importante falar também do Flamengo é que o Flamengo tem buscado muitos reforços. O Flamengo está se reforçando. O Flamengo sim busca jogadores no mercado para mudar de patamar novamente, como foi em 2019, por exemplo, em 2022, né, que ele ganha a Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo não está aceitando alguns resultados ruins e inclusive jogadores que já envelheceram um pouco mais, como é o caso do Everton Ribeiro. Portanto, o Everton Ribeiro dificilmente será chamado para renovar com o Flamengo. Aqueles 900 mil que ele ganha por mês lá não deve ser mantido, né? Ele não vai, se ele for renovar, o Flamengo vai oferecer 700, é por aí que vai ser a conversa. Então nada demais para o São Paulo chegar lá e tentar a contratação do Everton Ribeiro. Principalmente nesse momento em que o Flamengo deve uma graninha pro São Paulo por causa do Luiz Araújo. Então o São Paulo consegue chegar ali e fazer uma negociação. Basta ter força de vontade. E o que é interessante do Everton Ribeiro é que ele é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival Júnior. Ele é um cara da confiança plena do Dorival. É um cara que no São Paulo chegaria, não vai ser mais aquela situação de nós pensarmos, nossa, chegou um cara que o técnico não pediu, chegou um cara que não vai jogar, vai ser o Nestor e tal. Chegando o Everton Ribeiro, esse sim coloca a bola debaixo do braço, pega a camisa 10, não sei se o Luciano perde essa camisa 10, e vai pro jogo e começa a despontar de forma gigante. Falando agora sobre reforços ainda, agora tem um cara muito mais perto e que foi oferecido para o São Paulo. O nome dele é o Marinho. O Marinho também do Flamengo. O Marinho que é ponta direita. E o Marinho, o que ele tem? O que tem o Marinho de tão interessante? O que tem o Marinho tão interessante é que quando ele jogou, por exemplo, no Cruzeiro, ele não jogou muito bem. Quando ele jogou no Vitória da Bahia, ele parecia o Messi jogando. Era um chute, um tijolo que chutava, uma habilidade inacreditável, era fominha pra caramba. O Chiesa deve odiar o Marinho. Assisti muitos jogos do Vitória, eu gostava de ver o Marinho. E o Chiesa, tinha hora que ele não recebia o passe, ele ficava nervosíssimo, ele virava de costa, ele queria bater no Marinho, eu acredito. Eu entendo dessa forma. Só que o Marinho tinha feito gols, e gols importantíssimos, até que o Vitória acabou caindo para a segunda divisão, e o Marinho jogou sozinho, e aí vai embora direto pro Santos, se não me engano. Não foi pro Santos, ele foi embora pra China, ganhou uma fortuna depois. Quando ele acaba chegando no Santos,
você pensa, esse jogador Marinho é um cara que não toca a bola, é um cara que não sei o que no Santos, não, ele chegou no Grêmio. Foi o Grêmio que levou o Marinho de volta. Chegou no Grêmio, jogou absolutamente nada. Não deu nada certo com o Marinho, jogou nada, nada, nada. Então ele vinha de uma época muito boa no Vitória. Na China vimos pouquíssimo. Quando chega no Grêmio, ele não joga absolutamente nada. Eu lembro de um jogo que ele entra do banco, já perde uma bola, faz um cartão amarelo, o Renato Gaúcho vira de costa, bravo. Sabe aquela cara de técnico bravo mesmo? E aí o Marinho acabou virando troca, dispensável. E ele foi pro Santos e ele foi finalista de uma Libertadores da América. Onde o gol do Breno Lopes do Palmeiras lá surge do nada. E o Santos podia ser campeão em cima daquela potência que era o Palmeiras. E o Marinho era um protagonista diferente de quando foi no Vitória, no Cruzeiro. Aquele jogador fominha que jogava somente pra ele. Ele amadureceu. O Cuca deu liberdade pra ele trabalhar no Santos. Ele pegou faixa de capitão. O mais fominha do time era o Soteldo, nem era o Marinho no Santos. E ele conseguia jogar muito bem ali, o que o levou para aquela seleção do Flamengo. O Flamengo com uma seleção montada, acabam levando o Marinho. Quando ele chega no Santos, no Flamengo, ele não tem muita condição de jogar bem, porque ele tinha lá a concorrência de Bruno Henrique, aí o Flamengo leva o Cebolinha, só que o Dorival centralizou o Pedro e o Gabigol. Então, quando tinha Pedro e Gabigol jogando juntos, você não pode imaginar, por exemplo, que o Marinho ele era banco. Não, ele é um jogador que vai jogar outra competição que o Flamengo não esteja priorizando tanto. E foi o que aconteceu. Com o Dorival ele jogou o Campeonato Brasileiro. Acabou não sendo campeão brasileiro, ficou nas primeiras colocações. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Dorival jogando com outros jogadores, mas o Marinho sendo importante, fazendo gols, dando assistências, jogando o Brasileirão com o Dorival. Esse jogador que no Flamengo não brilhou tanto, tem 32 anos, pode ser que seja aquele momento, vocês perceberam, do altos e baixos, né? Que eu falei aqui, altos e baixos, joga demais no Vitória, nada no Cruzeiro, nada no Grêmio, demais no Santos, mais ou menos no Flamengo, chegou o momento talvez dele ser o principal jogador. Os pontos importantes é que nós temos pouquíssimos pontas direitas no Brasil. O Flamengo fala que levou o Luiz Araújo para ser ponta direita, que eu me lembro do Luiz Araújo sempre ponta esquerda. Todos os lances agudos de efeito, de inteligência do Luiz Araújo no São Paulo eram pela ponta esquerda e não direita. O Dudu é talvez o melhor ponta direita do Brasil dos últimos anos e você não vê outro. Você vê jogadores que caem muito para a ponta esquerda, sendo eles canhotos ou destros. Os da ponta direita do São Paulo. Você tem o Nicão, que pode voltar do Cruzeiro a qualquer momento e não é ponta direita. Você tem o Wellington Rato, que pouco produz na ponta direita. E não tem mais ninguém. Quem pode vir de contusão é o David, que é ponta esquerda. Você tem o Marcos Paulo, que é ponta esquerda. Você tinha o Pedrinho, que era ponta esquerda. Na ponta direita não tem ninguém. Então eu entendo que o Marinho é uma excelente opção para o São Paulo. Um jogador que não precisa somente do time para jogar, ele também sabe fazer gols. Basta saber se o futebol dele vai encaixar com o do Caleri. Porque de resto, Marinho, tecnicamente falando, o Marinho do Santos, eu quero no São Paulo para ontem. Muito! E o São Paulo tá com tudo para contratar. O Flamengo já ofereceu o jogador e o São Paulo tem a necessidade de ter o jogador. Cenas dos próximos capítulos devem ser a contratação do Marinho pelo São Paulo e essa é a minha torcida. E você, tá torcendo para isso também ou não? Comenta aí. Fechou? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa aquele like, não esquece não. Um abraço, até a próxima, valeu!